Bem, eu vou falar aqui sobre alguns assuntos que meio que eu já deveria ter falado há algum tempo atrás, porque eles já estão meio fora de, de time aqui, mas eu vou falar aqui mesmo assim, porque eu não postei, vocês perceberam, eu não postei vídeo no canal nas últimas semanas porque eu tava doente. Eu tentei postar um vídeo do debate, um react, uma análise ao debate do Nicolas Ferreira e do Nando Moura, né, os melhores momentos, com bem, contextualizando, eu ainda estou doente, né? Eu tentei fazer esse vídeo, né, de análise ao debate do Nando Moura e Nicolas Ferreira com o Luiz, do canal Conversa Nacional. Infelizmente eu não fiz, porque ele também estava doente, eu estava doente e a gravação deu errado. Então, bom, tudo deu errado. Olha que beleza, né? Mas mesmo assim, eu vou fazer esse vídeo aqui, né? Eu não fiz nas últimas semanas, deixei sem fazer e tal, não postei nada no canal, mas agora eu tô voltando e vou falar um pouco sobre uma frase que o Nando Moura falou no debate, tá? E que é exatamente a frase que dicção ótima. A frase que o direito coletivo sobrepõe o direito individual. É interessante o Nando Moura ter falado isso, né? Só que ele falou e não dissertou depois sobre isso. Seria bom se ele dissertasse, mas vamos fazer respostas curtas aqui a essa frase. A frase está certa? O cerne da frase está certo? Sim, a frase está certa. Essa frase, a posição na qual ela foi usada por justificativa está certa? Não, não está certa. E o Nando Moura explicou bem essa frase. Ela está livre assim da possibilidade de pessoas entenderem errado e ficarem assustadas com o que o Nando Moura disse? Não, a frase não foi dissertada, a frase não foi explicada depois. Então, temos esses 3 pontos aqui e vamos falar sobre cada um deles. Bom, primeiro, a frase está certa porque é a realidade. O direito coletivo ele realmente sobrepõe o direito individual. Ainda mais se você é conservador, você acredita que o direito coletivo sobrepõe o direito individual. Um exemplo de como o direito coletivo ele sobrepõe o direito individual na nossa sociedade atual, por exemplo. Bom, atualmente, como é feitas as eleições? As eleições a população vota e a maioria da população decide quem vai liderar. Bom, você decide quem te lidera? Você decide? Não, você não decide. Quem decide é um coletivo, um grande coletivo de pessoas. A maioria da população decide quem vai liderar o país. Você não tem uma liberdade individual acima da liberdade coletiva da maioria da população. Portanto, você não escolhe sozinho quem te lidera, mas é um coletivo de pessoas que decide quem vai liderar. Então, ponto. O direito coletivo já se sobrepõe ao direito individual aí. Depois, né, um outro exemplo de como o direito coletivo sobrepõe o direito individual, agora tocando na raiz do conservadorismo. Digamos que existe uma comunidade, né, que tem determinadas tradições, determinados costumes, e um desses costumes e tradições é a sociedade simplesmente não gostar, ela repudiar que pessoas andem peladas na rua. Então você ignora isso e simplesmente vai lá e anda pelado na rua. Obviamente essa comunidade vai te punir e com razão, porque você está indo contra uma tradição, um costume daquela população. E isso está errado. Você, por mais que você tenha a sua liberdade individual de fazer o que você quiser, olha que legal, mas aquele coletivo de pessoas, aquela comunidade, ela tem costumes e tradições e tem o direito ao respeito. Ela tem direito que você respeite a tradição e os costumes dessa mesma sociedade. Então, você precisa respeitar o direito dessa comunidade, mesmo você tendo a sua liberdade individual. Então, o direito daquela sociedade, ela sobrepõe ao seu direito individual. Portanto, você não pode andar pelado no meio da rua, porque aquela sociedade não quer que você ande pelado no meio da rua, porque isso fere os princípios e as tradições daquela população, entendeu? E como isso fere os princípios e as tradições daquela população, a moral daquela população, e, obviamente, como a ética é um estudo da moral, a ética vai ser uma manifestação da moral, né? As leis civis em si são manifestações da moral, são manifestações do que nós chamamos como lei comum, né? Então, manifestações da vivência do povo. Então,
como aquela população ela proíbe aquilo, você não pode fazer aquilo, porque o direito dela se sobrepõe ao seu, tá? Então, primeiro ponto, é por isso que a frase do Nando Moura está completamente exata, certo? O direito coletivo realmente sobrepõe o direito individual. Agora, o Nando Moura não dissertou sobre isso. Ele não dissertou. Esse foi um grande problema dele. Um grande problema é que ele não dissertou sobre o que ele falou. E isso acabou acarretando em falsas interpretações e tal, interpretações errôneas da frase dele, e muitas pessoas falam assim: como você é conservador e acha que o direito coletivo sobrepõe o direito individual. Então quer dizer que se o coletivo de pessoas votar e se falar assim, ó, nós vamos matar aquele indivíduo, o direito do coletivo se sobrepõe, a vontade do coletivo se sobrepõe ao indivíduo, ao direito do indivíduo? E aí que está, não. Por quê? Porque mesmo que o direito coletivo se sobrepõe ao direito do indivíduo, o direito do indivíduo é protegido pelo justnaturalismo, pelo direito natural. E como cristãos, né, eu acreditamos que isso aqui, ó, a Bíblia Sagrada, é exatamente o que vai influenciar todo o direito natural. Por quê? Porque só a palavra de Deus e só Deus é capaz de civilizar o homem. Porque um homem sem Deus é um homem descivilizado, né? Um homem descivilizado. É um homem sem civilidade nenhuma. Então, o ser humano só é civilizado porque em algum ponto da sua ancestralidade existiu alguém que serviu a Deus. Por exemplo, como cristãos, nós acreditamos que toda a humanidade hoje existente descende de Noé. E Noé serviu a Deus. Então, em algum ponto da ancestralidade do povo, em algum ponto da ancestralidade de todos os povos, existiu alguém que serviu a Deus. E mesmo que, ao longo das gerações, em muitos desses povos, o cerne da nossa fé, o cerne, que é a fé em Deus, né? O cerne do próprio cristianismo, né? A fé em Cristo e tudo mais, né? Por mais que estamos sendo anacrônicos falando em cristianismo em Noé, entendeu? Mas acho que vocês me entenderam. O cerne da questão aí, o cerne da fé, por mais que não foi guardado, mas princípios, valores foram ainda assim guardados. Alguns desses valores, alguns desses princípios, alguma dessa civilidade, uma porcentagem dessa civilidade foi guardada ao longo dessas gerações e não se tornaram simplesmente povos bárbaros, né? Totalmente bárbaros. Por mais que nós estejamos em depravação total, por mais que alguém esteja em depravação total, essa pessoa não vai ser totalmente depravada, porque em algum ponto a lei comum, que como teonomista acreditamos que a Bíblia Sagrada foi dada por lei comum a todos os povos, então nós acreditamos que em algum nível a lei comum influencia a vivência daquela pessoa, influencia os valores repassados daquela pessoa, e também ela, né, como ser humano, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, sendo feito à imagem e semelhança de Deus, por mais que ela esteja em depravação total, muitas vezes o fato dela ser imagem e semelhança de Deus impeça, muitas vezes, tá? Isso aí não é uma regra, tá? Impeça com que ela seja totalmente depravada. Eu creio que vocês aí me entenderam aí o que eu quis dizer. Bom, sobre agora o outro ponto, né? Que é exatamente o argumento, a posição no qual o Nando Moura tenta defender com o argumento de que o direito coletivo é maior que o direito individual. Ele está falando sobre vacina, sobre obrigatoriedade da vacina, e falando que em alguns lugares, por exemplo, é obrigada a vacina, você é obrigado a tomar a vacina da malária, da febre amarela, exatamente porque senão você vai prejudicar um coletivo. Então, para compartilhar daquele mesmo coletivo, para viver em sociedade, é necessário você abdicar de alguns dos seus direitos individuais para, sim, o bom funcionamento daquela sociedade. O problema é que isso realmente funciona, isso realmente é compreensível se falarmos de vacina da febre amarela, vacina da malária, vacinas que já existem há um bom tempo e que são testadas com anos e anos, são testadas há muito tempo. Agora, quando falamos de vacina do coronavírus, que por mais que é uma vacina e tudo mais, comprovações, tudo mais, pouca porcentagem, eu não estou ligado nesse negócio de porcentagem muito aí, tá? Mas ainda assim é uma vacina recente.
E esse argumento do direito coletivo, ele se baseia muito nas tradições e costumes, em coisas que já existem em um determinado tempo de existência, tá? Então, a gente falar de uma vacina já é meio que a gente ir para fora do âmbito em que normalmente é usado o termo, né, usado o argumento do direito coletivo acima do direito individual, mas mesmo assim, não podemos falar da obrigatoriedade de vacina, sendo que essa vacina não tem um determinado tempo de existência, tá? Quando falamos da obrigatoriedade da vacina da febre amarela e da malária, caramba, dicção ótima novamente, em determinados locais, ok, beleza, que seja feito, né? Obviamente, para proteger aquela sociedade. Mas quando falamos da obrigatoriedade da vacina do coronavírus, que não tem tanto tempo de existência e que ainda não tem tanto tempo de teste assim, tá? Se compararmos a quantidade de tempo dessas outras vacinas, bom, chegamos à conclusão que o melhor seria não haver obrigatoriedade. Por quê? Porque se o Estado obriga alguém a se vacinar, e essa por acaso alguma coisa der errado, tá? Mesmo que a porcentagem seja baixa, tá? Disso der errado, mas alguma coisa der errado pelo fato disso ser pouco testado ainda, recentemente testado e recentemente feita, fabricada, bom, aí a pessoa ela foi obrigada, a gente vai lidar com a situação em que a pessoa foi obrigada a tomar uma vacina e obrigada a ter reações, obrigada a ficar doente, obrigada a ter seus quadros agravados por uma vacina que ela foi obrigada a tomar. Então, e a culpa é de quem? A culpa é do Estado. E o Estado como a organização civil, tá? O Estado como organização civil no geral, para quem é libertário aí, fala, mas Estado organização civil, organização civil. Organização civil, como organização civil, não pode recair essa culpa sobre ela, porque ela também não vai ter jeito de beneficiar aquela pessoa caso essa pessoa fique doente e os quadros sejam agravados, né? Ao menos que o governo aí tenha uns 30 bilhões aí de UTIs aí sobrando, sei lá, alguma coisa assim. Mas, como eu disse, obrigatoriedade de vacinação, sim, para vacinas que já existem um bom tempo de existência. Para a vacina do coronavírus, eu acho melhor que houvesse a voluntariedade, porque a voluntariedade não só colocaria mais confiança e evitaria os murmúrios anti-vacina, mas também ajudaria para caso algo der errado, isso a culpa não recaia sobre a organização civil, não recaia sobre o Estado, mas que a responsabilidade recai sobre aquela pessoa que voluntariamente tomou a vacina. Então, eu falo aqui, não falo como anti-vacina, porque eu não sou um anti-vacina, eu tomei inclusive a vacina, pô. Eu tomei a vacina e eu tô vacinado aqui. E eu tô falando com uma pessoa que se vacinou. Agora, pra mim, você deveria se vacinar voluntariamente. Você não deveria ser obrigado a se vacinar, cara. Agora, isso também vai depender da situação em que você esteja, né? Vamos dizer que você pegou o coronavírus agora, você também é melhor que você não se vacine por agora, que fica um tempo ainda se recuperando. Obviamente, isso aí já acredito que vocês já estejam cansados de saber. Mas, bom, obrigatoriedade é algo que obviamente eu não aprovo, e que obviamente o argumento do direito coletivo e do direito individual por si só não basta para justificar, entendeu? Então a posição de vacina obrigatória não é justificada apenas, tá? E não é justificada nem só pelo direito coletivo, e nem se é justificável, na verdade, tá? Na minha opinião. Então é isso. Bom, muito obrigado por você me assistiu até aqui. Muito obrigado. Eu lhe agradeço. Vamos continuar com os vídeos semanais aqui no canal. Mais do Pix sem cortes aqui, porque eu tô meio sem tempo para passar pro computador, fazer os cortes, mas eu lançar. Tô meio sem tempo, então vou começar a fazer sem cortes mesmo, tá? Então, bom, é isso. Muito obrigado por você que assistiu até aqui e fiquem com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.